No ar, Rádio Café. São 8h05 desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o vice-prefeito de Xanxerê, Denilson Biazus. Retornaram de Brasília na última semana e algumas pautas são bem relevantes, bem importantes para a gente abordar aqui na nossa programação. Biazus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho com a nossa população. Biazus, vocês foram para Brasília na última semana e entre as pautas estava uma visita ao DENIT. Como foi essa visita? Dá para ver uma luz nesse fim do túnel que a gente vive aqui em Xanxerê em relação a 282? Guilherme, então, na última semana estivemos em Brasília, juntamente com os vereadores, o Davi, a Luciana e a Fernanda, e fizemos inúmeras visitas em gabinetes de deputados, senadores, e eu em particular estive lá no DENIT. É uma demanda que vem se arrastando há algum tempo, que são os trevos, tanto em direção a Xaxim como também em direção a Faxinal, na BR-282. O próprio prefeito Oscar Martarello já está trabalhando há muito tempo nisso. Nós fizemos os projetos através dos empresários interessados também nos trevos e encaminhamos ao DENIT aqui de Santa Catarina, e o DENIT de Santa Catarina disse que essa decisão então deveria ser tomada pela direção geral lá em Brasília do DENIT. E o prefeito Oscar fez uma primeira reunião juntamente com o diretor-geral e também o deputado Valdir Cobalcini. E naquela ocasião, então, foi entregue os projetos, que são 2 trevos, e então foi startado lá em Brasília essa questão dos trevos. E a situação estava um pouco emperrada e na última semana o deputado Cobalcini nos convidou para uma nova reunião, e aí eu fui representando o município. Estivemos novamente conversando com o diretor-geral, e o diretor-geral nos assegurou que pelo menos um trevo vai ser contemplado ainda neste mandato, desde que haja a compatibilização do projeto que nós fizemos com o projeto de duplicação da BR-282. Aí ele nos passou o contato do engenheiro responsável pelo projeto de duplicação da 282, e nós também fizemos contato com a empresa que fez os projetos para nós, e eles então agora estão conversando para que esses projetos sejam conectados, sejam compatibilizados, e assim que houver isso, o DENIT vai anunciar pelo menos um dos trevos aqui para nossa cidade, que tem uma importância extremamente relevante, porque tanto na saída para Xaxim como também para Faxinal tem inúmeras empresas que estão se instalando, e isso vai facilitar muito a geração de emprego e renda e o deslocamento das pessoas naqueles trechos. Importante destacar, né, Biazus, que é uma obra, quando sair do papel, que não impacta só Xanxerê, ela impacta a região toda que acaba passando por esse entroncamento, né? Exatamente, Guilherme. O objetivo então é garantir a segurança das pessoas que transitam nesses trechos, porque como muitas empresas estão se instalando naquelas adjacências, obviamente que caminhões pesados, 9 eixos também vão trafegar nesses locais, o que vai gerar muito risco de acidentes se não houver a instalação desses equipamentos. Por isso que nós estamos trabalhando fortemente para viabilizar isso e, consequentemente,
possibilitar a expansão para que novas empresas também se instalem nesses locais. Essa época do ano, a gente precisa dizer, né, Beazus, é a época em que Brasília abre os cofres prospectando o ano que vem, né? É quando a gente diz que o prefeito, o vice, os vereadores vão lá com o pires na mão. Infelizmente é uma necessidade, mas que geralmente traz bons retornos para o município, certo? Chegaram a ter esse contato solicitando emendas para os deputados? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Foram agendas extremamente relevantes e projetamos recursos significativos para o ano que vem. As emendas do ano que vem já estão sendo encaminhadas agora. E estivemos no gabinete do deputado Valdir Cobalcini, que assegurou que vai destinar recursos significativos para o ano que vem aqui na nossa cidade. Em breve ele estará aqui em Xanxerê, então, para fazer esse anúncio juntamente comigo, com o prefeito, com os vereadores, com a nossa equipe. Hoje nós temos 7 vereadores da base. E essas conquistas serão de todos nós, não apenas de um partido ou do vice-prefeito, mas sim do município. E estivemos também nos gabinetes dos senadores Jorge Seife, que também se comprometeu em destinar um valor significativo para Xanxerê, um compromisso antigo que ele tem, inclusive com alguns empresários aqui da nossa cidade, exemplo do empresário Alceu Lorenzon, que nos deu suporte e também fez esse intercâmbio, esse contato prévio com o senador que nos recebeu através da sua assessoria. A senadora Ivete também assegurou que vai destinar recursos aqui para a nossa cidade. Estivemos em outros gabinetes, como da Daniela Rainer, da Caroline Detone, do Daniel Freitas, enfim, de vários deputados que estão todos comprometidos em trazer recursos aqui para a nossa cidade, reconhecendo o grande momento que Xanxerê vive, né? Hoje Xanxerê tem uma projeção em nível nacional, até inclusive o diretor-geral do DENIT disse que não teria como não contemplar pelo menos um dos trevos aqui para Xanxerê, porque reconhece que Xanxerê está tendo esse destaque aqui em Santa Catarina, ganhando também projeção em nível nacional, como ele mesmo destacou. E aí a importância de termos um deputado como Valdir Cobalcini, porque o diretor-geral do DENIT é do mesmo partido, né? Que o meu e o do deputado Valdir Cobalcini, exemplo do ministro dos Transportes, que obviamente reconheceram a importância da nossa cidade e vão contemplar com essa importante obra. Por isso, Guilherme, que é relevante esses contatos, esse olho no olho, algum detalhe que às vezes eles não conheçam do município, a gente coloca e, consequentemente, eles entendem a relevância, porque assim como o Xanxerê foi pedir, tem mais de 5 mil municípios no Brasil que também têm demandas semelhantes. E como é que eles decidem qual município que eles vão contemplar? Pela afinidade, pela importância e o nível de excelência da gestão, e tudo isso então soma para que os benefícios aconteçam. Por isso que eu entendo que a viagem foi extremamente importante. Jesus, mudando de assunto, você é um daqueles MDBistas que sempre esteve no MDB, que sempre participou ativamente da militância do partido, e a gente teve recentemente lá em Balneário Camboriú um grande evento. Você esteve lá, o que sentiu, o que percebeu do partido já prospectando 2026? Guilherme, o MDB, diferentemente da eleição estadual passada, está muito unido, está muito coeso. Nós realizamos o maior evento partidário dos últimos tempos aqui em Santa Catarina. Mais de 6 mil pessoas estiveram lá no Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Pessoas que são líderes, ninguém recebeu para estar lá. Pessoas que fazem parte do diretório, dos diretórios municipais, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, ex-lideranças também do município que exerceram mandatos, ex-governadores, ex-deputados, deputados atuais, senadora Ivete, o governador Jorginho Melo esteve lá, foi aclamado. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa aliança com o governador ela está consolidada.
E também não tenho dúvida de que o MDB indicará o vice na chapa do governador Jorginho, porque o governador Jorginho está fazendo um grande trabalho de excelência. Nós precisamos reconhecer isso, especialmente aqui em Xanxerê. Nós temos mais de 60 milhões de reais em obras, graças a essa sintonia que há entre o governador Jorginho, o prefeito Oscar Martarello, juntamente com a nossa equipe como um todo. Então esse trabalho precisa continuar. E eu faço parte do diretório estadual do MDB, eu sou titular do diretório estadual, são 71 membros no estado, eu sou um deles, e nós que vamos decidir então o caminho que o MDB vai trilhar. E eu não tenho dúvida nenhuma que aqui em Santa Catarina nós estaremos com o governador Jorginho. Se houver a candidatura do governador de São Paulo, nós estaremos com certeza na coligação dele também em nível nacional. E se ele não for o candidato a presidente da República, o MDB deve liberar os diretórios estaduais para coligarem de acordo com as questões locais. E aqui em Santa Catarina, então, eu não tenho dúvida de que nós estaremos trilhando o mesmo projeto do governador Jorginho Mello. Preciso fazer um adendo nesse assunto, porque já devem ter te perguntado, questionado, assim como perguntam pra gente. Mas em Brasília o MDB está com o PT, está com o presidente Lula. Mas me parece que a configuração do MDB de São Paulo para baixo é mais centro-direita do que... Sempre foi, Guilherme, sempre foi. O MDB foi o partido que mais governou Santa Catarina, que é um estado extremamente conservador. Aqui em Santa Catarina, o MDB sempre foi de centro-direita, né? Tanto que nós coligamos com o PSD. E, aliás, Guilherme, não é só uma questão que envolve o MDB. O próprio PSD. O PSD do prefeito João Rodrigues, que se intitula de direita, o PSD foi criado, Guilherme, em 2011... Só para o eleitor saber como que funciona a questão política, de uma dissidência do DEM, que na época era um partido de direita, e o PSD foi criado como um partido de centro para apoiar a reeleição da presidente Dilma, em 2014. E quem eram os protagonistas dessa dissidência? Raimundo Colombo, Gelson Mirizio, João Rodrigues e Kassab. Então o PSD... hoje, majoritariamente, apoia e está no governo Lula, com 3 ministérios. Então, o Brasil é uma federação muito grande, um país continental, e de acordo com as questões regionais, se alinha mais à direita ou à esquerda. No Nordeste, tanto o PP, que também é outro partido que se diz de direita, sempre esteve nos governos do PT. Então, digamos, de Minas Gerais para cima, Norte e Nordeste, todos os partidos, indistintamente, inclusive o PL, muitos líderes são aliados ao presidente Lula, ao PT. Inclusive, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, o vice foi o José de Alencar, que era do PL. Do PL, verdade. Do mesmo partido hoje, que é o principal partido de oposição ao governo federal. Portanto, Guilherme, no Sul e no Sudeste, o MDB sempre foi de centro-direita. E assim vai continuar sendo, porque são questões culturais que se entrelaçam com a questão política. E nessa linha, então, que nós vamos seguir. Independentemente do que acontecer lá em Brasília, aqui em Santa Catarina, o MDB vai continuar nesse espectro político. Jesus, já que a gente tocou nesse assunto, você falou sobre o prefeito de Chapecó, o discurso dele na última semana em uma entrevista dizendo que não queria o MDB na sua chapa, me faz lembrar o discurso do Merizio, que perdeu a eleição para o Moisés, também dizendo que não queria o MDB, até porque pela lógica na época, junto com aquela tríplice aliança, o MDB deveria ser o cabeça de chapa. O Chiodini, presidente do partido no estado aqui, também disse que não é por aí, que também se o PSD não quer, o MDB também não faz questão. O diretório segue nessa mesma linha? Olha, Guilherme, o prefeito João Rodrigues foi extremamente oportunista. Aliás, ele costuma ser oportunista, né? Porque coerência ele não tem. O MDB, Guilherme, já decidiu o seu caminho. E ao saber que o MDB trilhará outro caminho diferente do dele, ele vem com esse discurso para tentar
achacar as pessoas, tentar denegrir as pessoas, tentar denegrir os partidos. Então, por que ele tem um MDB com ele em Chapecó? Por que o MDB faz parte do seu primeiro escalão em Chapecó? Se o MDB é um partido impuro, como ele diz, por que então ele tem um MDB lá no seu governo em Chapecó? E por que ele elogia todas as vezes que ele faz eventos, ele elogia o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que para ele é o maior líder que ele teve na política? Por que ele elogia aqueles líderes do MDB que simpatizam com ele? Isso é oportunismo político. Uma pessoa que quer crescer, ele que apresenta o projeto dele, ele que monte o grupo dele e aí apresente um modelo de gestão que possa contrapor o atual, mas sem desmerecer nenhum partido. O MDB precisa ser respeitado, tem seus erros, tem, como todos os demais partidos têm, e como eu acabei de destacar, ele querer dizer que o nosso presidente estadual, que é uma pessoa do bem, só para o eleitor ter ciência, o deputado Chiodini é de uma das famílias que mais destaque em nível empresarial tem em Santa Catarina. A família dele fatura cerca de 10 bilhões por ano. São pessoas que produzem, que geram riqueza, que geram renda, que nunca precisou da política para viver. Ele faz política porque ele gosta de política, porque ele é um cara preparado para a política. Está fazendo um grande trabalho na Secretaria da Agricultura. Por que tentar denegrir uma pessoa como ele? Por que tentar denegrir um partido que tem 60 anos de história? E se hoje ele está lá fazendo os vídeos, falando de democracia, porque o MDB ajudou a democracia a ser reimplantada aqui no nosso país. Então todos os partidos precisam ser respeitados. Não é denegrindo os partidos, denegrindo as pessoas que nós vamos fazer a boa política. Até porque quem faz os partidos são as pessoas. Se as pessoas todas fossem do bem, se todas as pessoas fossem honestas, todos os partidos seriam do bem, todos os partidos seriam honestos. Não é o partido desonesto. Quem é desonesto são as pessoas. E desonestidade nós temos em todos os partidos. Então, antes dele apontar o dedo para alguém, ele tem que olhar no próprio umbigo. Antes dele falar que o MDB está com o PT, por que ele não vai lá para o presidente nacional Kassab dele, que ele ajudou a fundar o PSD, e não entrega os 3 ministérios que eles têm no governo Lula? Falar dos outros é fácil, agora olhar para o próprio umbigo é difícil. Então o prefeito João Rodrigues precisa ser mais sério, precisa ser mais coerente e não ficar fazendo bravata, ficar usando demagogia para tentar ludibriar o eleitor e desrespeitando os mais de 200 mil militantes que tem o MDB aqui em Santa Catarina. Para a gente passar régua nesse assunto, Biazus, o nome do Chiodini deve ser o candidato a vice pelo MDB? Em princípio sim, Guilherme, mas nós temos toda uma construção pela frente. Ele é o nosso presidente, tem o nosso respaldo, ele é uma pessoa que consegue aglutinar todo o partido, os 70 prefeitos, mais de 50 vice-prefeitos, cerca de 800 vereadores nós temos, 6 deputados estaduais, 3 federais, ex-governadores, ex-prefeitos, enfim, nós temos uma legião de lideranças, de militantes que conseguem convergir em torno do nosso presidente. Mas tem outros nomes importantes, como o do deputado estadual Antídio Lunelli, o deputado Mauro de Nadal, que foi presidente da Assembleia até pouco tempo. Enfim, nós temos a senadora Ivete, dentre outras tantas lideranças. No momento adequado nós vamos discutir, e o momento adequado é na convenção do ano que vem. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa afinidade que existe entre o Chiodini e o governador será determinante para que nós possamos ter uma grande aliança para reconduzir o governador Jorginho Melo para mais 4 anos de governo, para que Santa Catarina continue sendo esse estado de referência. Não tenho dúvida nenhuma, Guilherme, Santa Catarina é o melhor estado do Brasil e vai continuar sendo, com esse projeto que está dando resultado com o nosso governador Jorginho Melo. Tá certo. Biazus, muito obrigado. Parabéns por trazer esses resultados de Brasília para cá, né, que foi a nossa pauta principal. E a gente segue acompanhando. Muito obrigado mais uma vez por sempre ser tão prestativo aqui com a 101 FM. Eu que agradeço, Guilherme. Hoje eu estou um pouco debilitado em razão da forte gripe que
que eu tive nos últimos dias, inclusive estou tomando antibiótico, por isso que um pouco de dificuldade na fala, mas estamos aqui com toda a energia, com toda a disposição para continuar ajudando o nosso município a crescer e se desenvolver cada vez mais. Adenilson Biazus, vice-prefeito de Xanxerê, conversando com a gente, prestando contas do trabalho realizado em Brasília na última semana, também falando um pouquinho sobre os bastidores da política. Brasão, TRR Saiba, Automóveis Bom Jesus, Cressol, Automecânica Caríssima e Marafim Móveis, junto com a gente aqui no Rádio Café da 101. É um estofado novo que você quer?